Então, estamos aqui eu, professor Ricardo e convidados acompanhando essa aula. E olá a todo mundo que está fazendo o nosso curso de Biossegurança e Cidadania. Essa é a disciplina Texto Poético e Prosa Literária em uma leitura interdisciplinar. Nossa aula 4, eu sou o professor Silvio Soares dos Santos. E essas imagens que eu coloquei aí no nosso slide inicial, o que eu quero dizer com elas é que nós vamos fazer uma visita hoje ao Cortiço, que é o nome de um romance da literatura brasileira, e vamos pensar sobre esse cortiço em sua relação com a presença de febre amarela no Brasil do Segundo Reinado. O nosso foco vai ser numa leitura do romance nessa perspectiva, tá? E aí, para a parte inicial da nossa aula, aqui eu dei o título, nessa aula 4, Aloysio Azevedo em O Cortiço, não, A Febre vai ao Cortiço do Segundo Reinado, e esse é o nome da nossa lição, o nome da nossa aula de hoje, e eu vou apresentar nesse momento inicial da aula, para esse título ficar na nossa cabeça, quase como uma síntese, um resumo inicial da nossa reflexão de hoje, em duas palavras, quem é João Romão, quem é Bertoleza e o que é esse cortiço aí, tá? Então vamos. Antes disso, esse percursozinho que a gente vai fazer de início de aula, ele tem por objetivo nos levar a observar o cortiço quando a condição de vida das personagens, o nosso objetivo 1, nos levar a refletir sobre a presença da febre amarela no cortiço e em O Cortiço, que é o nome da história que nós vamos ler, e considerar a possibilidade de ver o filme e de ler o romance O Cortiço. Espero que ao final da aula vocês tenham a ideia de colocar ou para ler amanhã ou um dia e que vejam o filme, que vale muito a pena, certo? E refletir sobre essa febre amarela no cortiço e pensar a condição de vida dessas personagens. É claro que existem várias formas de ler uma história, como essa que nós vamos conhecer hoje. Essa é apenas uma, tá? Então, Aloysio Azevedo é esse autor brasileiro que viveu entre 1857 e 1913, foi na data que ele morreu, e essa é a obra que ele ficou mais conhecido, que é O Cortiço. Na época em que ele escreve essa história, que nós vamos conhecer hoje, uma história ficcional, mas que representa muito da realidade, professor Ricardo, o mundo estava querendo fazer obras que representassem o ser humano em sua característica, em seus aspectos animais, quanto às suas doenças. Então, nós não vamos nos deter nisso em detalhes, mas é uma informação para saber quem é Aloysio Azevedo, a importância dele, é porque ele é o maior representante do Brasil nessa forma de contar histórias que o mundo teve ali no século XIX, certo? E O Cortiço, ele virou filme, né? Essa história que a gente está tendo na mente assim. O que é um romance? É uma história que conta a vida de uma personagem, o Cortiço conta mais de um personagem, e que tem uma história de amor, e esse personagem, ou essa história, acaba tendo uma queda, acaba tendo uma decaída. A gente não vai detalhar isso, porque o foco da gente é a questão da febre amarela no Cortiço, e como isso aparece na história, mas fica a notícia para quem for ler o romance, ler de maneira mais fácil, né? Vocês vão ter a história aí de amor de Jerônimo com Rita Baiana, aqui os dois atores que fizeram o personagem no filme, e aqui é a capa do DVD no tempo em que existia DVD, né? Que agora já virou uma coisa ultrapassada, mas de toda forma são duas formas de representar essa história de amor, que é uma história de amor extraconjugal. Enfim, a gente vai saber um pouquinho mais disso, só um pouquinho, ao longo da aula, tá? Então, o que acontece? Quem é João Romão? João Romão é um dos personagens centrais dessa nossa história. Ele é um português que está no Brasil há mais de 30 anos, quando ele vive esse momento que a gente lê aí o romance, tá? E o texto diz assim, olha, que ele era uma pessoa de raça superior. Por isso, Bertoleza, que é uma senhora escravizada, o procura. Mas é tão interessante que a gente tenha o cuidado de ler um texto, ler um livro, enfim, sem se prender à primeira impressão, professor Ricardo, e avançando no texto, porque quando eu estava lendo,
Ele de início diz isso, ela procura um homem branco porque ele é de uma raça superior, é um europeu. Mas, na verdade, a história apresenta assim, olha, que é um homem superior, na verdade, ele é um cara que rouba os fregueses. Ele é um homem superior, mas, na verdade, ele põe água e põe cachaça no vinho que vem da Europa para enganar os fregueses e se enriquecer, né? Ele é superior, mas, na verdade, ele tem uma cobiça imensa por uma pedreira que tem ao lado da casa dele. Ele sonega pagamentos daquelas pessoas que trabalham para ele, trata como escravo. Ele explora a Bertoleza até o limite, enfim, de ela chegar a se matar. Ele é um camarada que é superior, que soa quase como uma ironia, né? Que ele não é superior, coisa nenhuma. Na verdade, ele recepta, ele compra o mel que certos indivíduos roubam lá da fazenda. Enfim, ele se aproveita de A a Z, do começo ao fim, do desamparo, da condição de pobreza, e enfim, que essa mulher tem diante dele. Esse é João Romão, que termina o romance muito rico, tá? E aí, que contexto é esse em que vive, né, do Segundo Reinado? Duas questões são chave para nós, que é o momento em que não se quer mais, há um movimento para se derrubar o imperador e instaurar uma república, e todo o século aí é permeado por esse debate, né, de abolição da escravatura. Essas duas imagens que vocês estão vendo, como as demais, são cenas do filme dirigido por Francisco Carvalho Júnior, um filme de 77, e que eu quero sensibilizá-los para ver esse filme e, quem sabe, ler o romance depois disso, certo? Então, quem é Bertoleza? Né? Bertoleza, essa cena inicial do filme, ela vai abrindo o portão no início do filme. Primeiro apresenta a venda de João Romão, a bodega, a mercearia que ele tem, e depois ela vai abrindo esse espaço que é um cortiço, né? Um nome dado a um lugar, uma habitação em que a biossegurança está completamente em xeque, né? Pessoas amontoadas, em xeque que eu digo assim, é prejudicada. Pessoas amontoadas, má condições de vida, má condição de higiene. Então ela abre a porta do cortiço, abrindo também o filme. Reparem que a porta é gigante e ela faz uma força imensa, a personagem Bertoleza, para poder abrir essa porta, tá? Ela abre a porta e abre o filme para nós visitarmos esse cortiço quase como agentes combatedores de endemias, né? E vermos a questão do mosquitozinho transmissor do vírus que causa a febre amarela, tá? Então, João Romão, ele tem uma rixa imensa com o vizinho dele. Aqui está Bertoleza em mais uma cena do filme. Eles dois brigam por uma venda de terra. Um quer comprar a terra do outro e o outro não deixa. E esse aqui é um advogado que tem uma presença permanente na história. Quem lê o romance, vê o filme, vai saber qual é a importância dele. Uma das coisas que ele faz é ser amante da esposa do Miranda, e o Miranda não deixa porque não quer um escândalo. Ele vive em função de ganhar dinheiro e de ter, enfim, status na sociedade. Vale a pena ver a história, viu? Então, olha lá. Quem é Bertoleza? O João Romão diz que agora ele está livre, e ele falsifica um documento que comprovaria que ela deixou de ser escrava, tá? Então, o que o João Romão torna-se? Ele torna-se o caixa, ou seja, aquele que recebe o dinheiro dela. Ele é o representante dela, o procurador. Ele é o conselheiro de Bertoleza. Ganha a confiança dela por inteiro. E, enfim, no final de tudo, ela confia nele cegamente e ele promete que ela vai ficar forra. O que é ficar forra? É ficar livre. Agora ela vai deixar de ser escrava. Mas, quando ela chega aqui, mais à frente, ela acaba tendo o papel de ser uma empregada dele, da mercearia dele. Ela é a criada da casa e ela é também amante. E olha a rotina de Bertoleza. Às 4 da madrugada estava já na faina, ou seja, trabalhando, na faina de todos os dias, né, no trabalho de todos os dias. Né? Ela preparava o café, aviando o café para os fregueses e depois preparando o almoço para os trabalhadores de uma pedreira que havia para além de um grande capinzal. E João Romão deseja essa pedreira e vai comprá-la para extrair pedra dali, enfim, e é uma das fontes de riqueza dele. E ela faz tudo, ela varre a casa, ela cozinha, ela vende, ela frita peixe. Então, livre ela não foi, nem no documento, nem na prática da vida. Essa é Bertoleza, que é a companheira de João Romão, tá? E ele finalmente constrói, depois de comprar terreno, enfim, de juntar o material de construção, ele constrói a estalagem e coloca uma plaquinha que estaria escrita assim, diz o romance: Estalagem de São Romão. Alugam-se casinhas e tinas
Tinas é o local em que as mulheres trabalham, enfim, lavando roupa, tá? Para lavadeiras. No filme, na verdade, a placa aparece dividida. Na entrada aparece estalagem São Romão, que ele não quer que chame de cortiço, porque cortiço significa lugar sujo, né? Enfim. E no filme eles separam a outra, aluga-se, né, Tina para lavadeiras, tá? Essa aqui é Rita Baiana, que aparece pela primeira vez e no final do filme ela volta, que é Beth Faria fazendo a personagem, né? E, enfim, esse é o cortiço que nós estamos entrando pouco a pouco, tá? E conta a história dela de romance com o Jerônimo, que é um homem casado com uma portuguesa e ela tem um namorado e ele acaba, tá aqui a roupa suja de sangue, ele acaba no filme, né, matando o namorado dela e eles levam o corpo para lá e tem uma confusão imensa. Isso é para incentivar a ver o filme, mesmo com eu dizendo já o que acontece, para incentivar a ver o livro, tá? Enfim, e o cortiço? O que tem nessa história? Que é uma coisa que eu gostaria que quem for ler o romance ou quem for ver o filme tente procurar, certo? O filme está o tempo todo transformando as pessoas como se, com o seu lado animal, né? Aí a animalização, e mostrando o lado doentio, principalmente da mente, do comportamento das pessoas. Nessa cena que vocês veem aqui, um religioso aparece pedindo uns auxílios, e vocês podem ver aqui o ambiente em que as pessoas vivem, cheio de entulhos, cheio de material de madeira, né? Casinhas mal acabadas. E esse é um ambiente por demais propício para a febre amarela, como a gente vai ver já já. Mas olha, o Romão ele tem um delírio, quer dizer, uma questão mental, não é um desejo, uma vontade, é um delírio de enriquecer, tá? Romão e Bertoleza, para construir o cortiço, eles ficavam de alcateia, como animais, né? Alcateia é a palavra que significa um conjunto de lobos, né? Eles estavam ali como lobos roubando material de construção, tá? Ela tinha, olha, a ambição era para ele uma moléstia nervosa. O Miranda vomitava pragas contra Romão, tá? E foi nessa terra que o próprio Romão, que o próprio cortiço brotou, como diz aí, olha, e naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a fervilhar, parece um bicho podre no chão, né? Que vai nascendo os vermes, e a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea, ali mesmo daquele lameiro e multiplicar-se como larvas no esterco. Olha que maneira de dizer que nasceu a condição de moradia das pessoas que trabalhavam lavando roupas e depois dos trabalhadores, os primeiros, enfim, a imigrarem ali para o Rio de Janeiro. A condição de vida deles era morar nesse lugar que parecia um esterco e que vermes brotavam daquilo ali, né? Então, a condição de vida completamente precária, o que é espaço para todo tipo de doença, dentre elas a febre amarela, tá? Esse é o cortiço, né? Começou a minhocar, né? Como larvas no esterco, né? Vermes nas fezes, tá? É esse ambiente que o filme não é nem tão forte quanto o texto que eu convido a todos a lerem tá? Então, olha, esse cortiço ele está no início de migrações, enfim, e de indústria, né? Ali é implantada uma fábrica de massas italianas, né? Outra fábrica de vela. O foco do início da industrialização no Brasil, anos 30 para frente, é São Paulo, né? Por causa do capital do café, os produtores de café ganham muito dinheiro, eles investem na indústria. Mas o Rio de Janeiro também tinha, o romance apresenta essa marca aí como um nexo com a realidade. E João Romão aparece aqui no filme, olha, visitando os fregueses do espécie de restaurante que ele tinha, cheio de garrafa de vinho, que ele botava água e cachaça para vender. E ele se torna um importador. Ele começa a comprar coisas direto da Europa para distribuir naquela região, tá? As pessoas morando em submoradia, pessoas como escravas trabalhando na pedreira, e essas mesmas pessoas iam para o restaurante dele e outras pessoas de redor e comia ali. É uma situação bastante precária de vida. Enfim, era isso que eu queria dizer, né? Que ele coloca cachaça, água e cachaça, né, na bebida, e aqui ele é flagrado no filme visitando as pessoas que estão no restaurante dele, tá? Então, esse cortiço, como é que ele foi construído? Ele foi construído com tábuas e sarrafos, com troncos de árvores, com mastros de navio,
com caibros, com restos de carroças. E o filme vai mostrando como as pessoas moram num amontoado de materiais que é completamente propício a acidente e completamente propício também à propagação de doenças, enfim, a moradia de vetores de doença, né, rato, etc. e tal, tá? Por enquanto, tudo bem, professor Ricardo? Tudo bem, agora podia desligar a tua câmera, né? A gente vê um Está pouquinho, tá desligado? tá com ela desligada. Nem sabia. Pois bem, o cortiço ele é construído disso, né? E tudo isso, perdi o raciocínio, mas agora volta. Isso é o material para o cortiço, né? Sarrafos, troncos de árvores, mastros de navio, caibros, restos de carroça, chaminés de barro e ferro, todo tipo de material que poderia usar como construção, ele foi juntando para construir o cortiço. Então, é um espaço que é feito para ser precário mesmo, não tem como ser bom, não é? Tanto que tem um incêndio que destrói tudo. Certo? Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Então, obviamente que o cortiço ia ter esse morador que nós já conhecemos, né? O vetor da febre amarela, o mosquito Aedes aegypti, ele morava aí também junto com os moradores de O Cortiço. Quem for ler vai ver o que eu vou mostrar daqui a um instante, certo? Que é exatamente isso. Olha, a febre amarela era algo tão presente, as pessoas adoeciam tanto, que no romance vocês vão encontrar vários significados para a palavra febre, várias acepções. As pessoas ali têm febre de possuir, tá? As pessoas ali elas têm uma febre de inveja. Não é só uma inveja, é uma febre de inveja, certo? O moleque causava-lhe a certo personagem uma raiva tão grande que, olha, era uma febre com suas petulâncias, tá? E outra, a Paula, uma cabocla velha, meio idiota, a quem respeitavam todos pelas virtudes de que só ela dispunha para benzer, para cortar febres. Então, eles tratavam a febre. Então, professor Ricardo, o que é erisipela? Nome difícil de dizer, né? Erisipela. Erisipela é uma doença que dá na pele, né? Uma infecção, quando tem ali muitos micro-organismos, né? Bactéria ou vírus. E o que essa doença ela faz? Ela deixa a perna da pessoa, não coloquei imagens para não ferir, né, a sensibilidade, ninguém precisa ficar chocado, mas quem quiser olhar, deixa as pernas inchadas, vermelhas, feridas seriamente. E essa é uma doença que precisa que a pele esteja ferida para poder a bactéria entrar ali e causar o dano à saúde da pessoa, né? Então, quer dizer, essas mulheres do cortiço, elas não só têm uma vida de trabalho muito sofrida, como elas têm ali que dividir vários ambientes entre elas, e a divisão desses ambientes não só tira a privacidade, né, baixa a qualidade de vida, a pessoa não tem paz, está o tempo todo cheio de gente ao redor. No filme é uma festa, no filme eles têm prazer em estar juntos, mas na vida a gente sabe que na realidade, né, é muito ruim você não ter um espaço que você possa ficar a sós, né, ter privacidade. Além disso, essa vida de trabalho dividindo espaços propicia também a transmissão de doenças, né? E o que acontece no caso da Não sei. erisipela, que eu quero concluir esse comentário, né? Veja que as mulheres ficavam ali distraídas, sofrendo, lavando roupa, e os insetos se picando, e aí se escapa da febre amarela, também tinha bactéria que causava essa doença, tão presente que tinha essa senhora aí, né? Que tinha o trabalho de tentar curar ali com a superstição, né? Já que não tinha a assistência médica devida para esse trabalho. Né? Então, era o meu comentário sobre a erisipela, e vamos voltar aqui. Cascas de melancia e laranja, comendo e jogando, né? Que eles comiam tagarelando, conversando muito alto, assentados sobre a janela e a calçada. Aí João Romão diz assim, quero isto limpo. Né? Ele bravou furioso. Está pior que chiqueiro de porcos, apre. Tomara que a febre amarela lamba a todos. Quer dizer, a febre amarela era algo tão presente entre eles que até para xingar, né? Talvez, Ricardo, a gente começa a xingar os outros dizendo assim, ô meu, tomara que o corona te pegue, né? O que eu quero dizer... Hã? Tomara que o corona te leve, né?
O que eu quero dizer é que nessa história a febre amarela era algo tão presente e banalizado que a pessoa até xingava os outros dizendo que é a febre leve, né? Maldita raça de carcomanos, né? Hão de trazer-me isto asseado ou vai tudo por olho da rua, aqui mando eu. Ele era o dono da lei e da ordem ali no ambiente, né? João Romão. O que mais sobre febre amarela? A proporção que alguns locatários abandonavam a estalagem, ou seja, os moradores iam embora do cortiço, muitos pretendentes surgiam disputando os cômodos desalugados. Estava vazio e aí eles iam tentar alugar. Olha lá que tristeza. Del Porto e Pompeu foram varridos pela febre amarela. Então é algo presente. À medida que a gente vai lendo o romance, vai vendo que a febre amarela é uma doença que coloca medo em todo mundo, né? Pombinha no filme tem o risco de estar com febre amarela. Pombinha é uma personagem que passa até os 18 anos no filme. Ela não teve a menarca e não se tornou mulher, como diz o romance, e depois ela acaba tendo a iniciação na vida de mulher pela madrinha e termina sendo companheira da madrinha vinda fora, né? Enfim, e aí o que acontece é que a febre amarela é uma presença permanente, né? Um medo permanente no cortiço. Não é só a gente que está visitando o cortiço, o mosquitinho estava visitando e morando lá, tá? Então, chegamos ao final dessa nossa aula, em que eu vou fazer aqui uma revisão como um desafio, tá? Ao mesmo tempo é revisão e ao mesmo tempo é um desafio, um convite, como queiram, para nós irmos além dessa aula, tá? Então, o convite é ir ver esse filme, né, para auxiliar no entendimento do romance. Normalmente, quem estuda literatura como eu estudo, quem faz pós-graduação, enfim, quem faz mestrado, doutorado, como eu vivencio isso, diz assim, não, tem de ler a obra, porque a obra é mais importante. Que seja, não vou negar isso. Mas você pode ver o filme e, a partir do filme, se gosta da história, e ler o romance, ler o texto, certo? Agora, o desafio que eu faço é que vocês leiam o romance para mapear ou checar isso que nós chamamos de animalização. Como é que a gente vai lendo a história e vai conhecendo que esse casal aqui, Miranda e Estela, é um casal que vive separado dentro de casa e que de vez em quando dorme juntos. Como é que a história é contada para a gente, tratando os dois como se fossem animais, entendeu? A relação de Dona Estela com os amantes, o marido dela tem muita raiva porque ela o trai e ele não pode deixar, pensando em dinheiro, tá? Enfim, pensar isso, tratados como animais. Eu fui lendo e marcando e mapeando, né? Rita Baiana e Jerônimo, né? E Rita Baiana com Firmino, em algum momento no filme ela tem namoro com os dois, certo? Como é que ela vai sendo tratada como animal, como é que eles se comportam como animais, certo? Leocádia no adultério também. Então, vale a pena, é um desafio que eu faço para vocês. E verificar como é que o texto, como é que a história é contada para nós, mostrando ou escondendo, disfarçando ou apresentando as condições de vida dessas pessoas que colocam a segurança da vida em perigo. Por acidente, como tem um incêndio e destrói tudo, por insetos, por vírus que ali acaba aparecendo, certo? A própria condição das trabalhadoras, que eu aprendi agora sobre essa doença, erisipele, né? Essa doença circulatória. Enfim, quanto mais a gente for lendo e pesquisando as palavras, mais a gente vai compreendendo, né? E, por último, observar diferenças do romance para o filme, que foi o exercício que eu fiz para construir essa aula ao longo da última semana. Eu fui lendo o romance, fui vendo o filme e mapeando, puxando imagem, voltando o filme. É um convite, um desafio que eu faço para vocês, que tenham nessa mentalidade de vocês, né? Cortiço como um local de habitação de muitas pessoas, ou seja, coletiva, em condições precárias, não é kitnet, né? Kitnet é o cortiço chique. Então, as pessoas moram numa condição subhumana e acaba ali a vida ficando em perigo. E no caso do romance que nós lemos hoje, apresentei essa leitura hoje aqui, a febre amarela como algo presente, e aí eu termino minha aula dizendo isso. Ela está presente na vida, e por estar presente na vida, ela acaba compondo também a própria linguagem daquelas pessoas, tá?
quem observar a aula até o final vai ter condições de fazer uma das nossas questões com mais facilidade, que é isso que eu quero que fique no coração de vocês, tá? Ok, professor Ricardo? Ok, muito bem, ficou ótimo.